Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Estou aqui hoje com o professor João Bosco Castro Teixeira, pessoa muito importante para mim, a qual eu trabalhei junto com ele no Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, hoje Fundação. Nós vamos falar sobre esse assunto também, mas antes eu gostaria de começar tentando entender um pouco melhor seu crescimento na música, né? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente aí. Se você fala de crescimento, o meu crescimento maior foi como canto. Não como solista, não, como canto. O que a gente cantou com o Padre Luiz Esver, uns 3 anos de filosofia aqui, missas dificílimas, sabe? Então, cresci muito nisso, muito nisso. Porque o Padre Luiz sabia, olha a transposição que esse autor faz aqui, ele conhecia a música dessa. Então, mas depois eu passo a ser regente de coro. Eu regi coro de 60 vozes infantis, né? Durante 3 anos, cantando também muita coisa boa, muita coisa bonita, mais leve, na verdade, né? Depois, quando eu vou estudar teologia em São Paulo, é que a minha parte de acompanhante de música, acompanhante das celebrações, bênção do Santíssimo, de missa, não sei o quê, aí eu praticamente sumi, porque eu tinha colegas muito mais preparados que eu, inclusive aqui de Minas, o Geraldo, o Geraldo Batista era daqui, o Rosalvo era daqui, eles eram muito melhores pianistas e coisas do que eu. Aí é que eu me refugiei no violão. E aí comecei a aprender violão. Que foi um violão sempre de acompanhamento, nunca foi clássico. Não, era só acompanhamento, porque eu cantava. E aí eu passei a me acompanhar e senti um prazer enorme. Né? Tinha um exemplo lá de cada, 3, 4 irmãos tocavam violão, meu irmão. Enfim, já falei que a parte musical da minha família era muito forte. Depois, quando eu volto aqui para São João del Rei, quem é que eram os melhores do que eu? Os seminaristas. Eu já era padre, tinha outras ocupações, mas continuei a dirigir. E a Salomé me perguntou pelo gregoriano. Eu tenho o maior orgulho da formação de gregoriano que eu tenho. Que a gente é do gregoriano de Solesmes, na França, né? Sim. E o meu irmão era o único regente de gregoriano no Brasil até os anos 70. Seu irmão? Meu irmão Nereu, porque ele fez o Instituto de Paris, né? Ficou 2 anos em Paris, lá no Instituto, onde ele se formou na regência de gregoriano, sabe? Que é uma preciosidade, né? Sim. Uma preciosidade, Então, depois, minha vida de padre, como cantor, continuei a cantar, porque a gente cantava muito, né? Com os seminaristas, com os coros que a gente tinha. Mas aí eu já não me lembro, eu já não fui mais, já não regi mais como... essas bobagens que a gente faz. Mas regi um coro como eu regi durante 4 anos, não, isso eu nunca mais fiz, não, acho que não. 60 vozes? Infantis, todo mundo tinha que cantar. E pelo menos eles respeitavam, porque essa regir coro infantil é terrível. Porque salesiano, mas era regime de internato. Ótimo. Uma disciplina brava, né? Brava, porque é o tal negócio, a cada salesiana sem esporte, sem música, é um corpo sem alma, dizia Dom Bosco. E eu verifiquei isso claramente, o que a arte, como a arte ajudava a transformar os meninos. Né? Eram todos adolescentes, hein? Todos? Saídos de 2 casas de correção, uma em Belo Horizonte e uma lá em Borba do Campo. E eu era o responsável por eles. Foi um período bravo. Mas isso fazia parte da nossa formação. 3 anos. Parava, interrompia o estudo da filosofia, não iniciava da teologia, ficava 3 anos no internato cuidando de menino, aprendendo as molecagens todas com eles. E a Sinfônica? Você disse que tem uma ligação familiar. Familiar. Vovô veio para cá, a segunda vez que ele veio para cá, ele veio em 1925, quando aconteceu um fenômeno aqui extraordinário, aqui na Fábrica Brasil, e os Ferreira Guimarães compraram a Fábrica Brasil, o vovô veio como diretor.
Mas em 30, ele veio em 25, ele já tinha morado aqui. Em 30 ele é eleito presidente da Câmara. E ficou prefeito de São João del Rei de 30 a 36. E ele fez coisas extraordinárias. Uma delas foi criar a Sociedade de Concertos Sinfônicos de São João del Rei. Lógico que não é sozinho, com um grupo de gente aqui de São João del Rei. Sim, claro. Então, lá na Sinfônica, o primeiro que está lá assim à esquerda é ele. Depois outros dois tios cantaram a vida inteira lá, a família. Esse outro tio que cantou muito lá também tocava bandolim, sabe? É uma família muito musical. E tem o caçula do meu avô, que é meu tio, chama Padre Raimundo Nascimento Teixeira. Esse não, esse foi músico, esse foi compositor, tem muita coisa. E era excelente pianista, sabe? Também não chegou nunca a ser um virtuoso, mas é excelente pianista. Igual o Tarcísio. Sim. O Tarcísio nunca foi virtuoso. É. O Tarcísio é uma autêntica expressão da vida musical da nossa família. Insuperável. Insuperável por causa da riqueza que ele montou, né? Que está lá no Serém, você sabe disso. Sim, e muito solícito. Isso não tem a menor dúvida. O Tarcísio foi uma coisa que dizem os entendidos que é das coisas mais difíceis em música. Ser ponto numa ópera. A ópera vem, ele tem 5 segundos para dar nota para o cantor que vai entrar aqui. Ele foi ponto lá no Teatro Municipal de São Paulo. Né? Nossa, que legal. Onde ele cantou. Ele cantou muito lá. Sim, sim. Cantou muito, mas ele foi ponto lá. A Tarcísio tinha uma sensibilidade danada. Né? Meu Deus, que coisa. Então o vovô é um dos criadores da Sociedade de Concertos Sinfônicos, na época do Cavalcante, né? Sim. O Maestro Cavalcante já morava aqui naquela época. E o vovô foi empresário, na verdade, sabe? Ele foi gerente da São Joanense na primeira vez, depois foi diretor da Brasil e fez outra coisa admirável que ele fez aqui, foi a hidrelétrica de Carandaí. Ah, é? Ele fez também, né? Então, chamaram de doido, ele falou, doido, nossa cidade não tem luz, aí. A hidrelétrica foi ele que fez. Olha. Ele tinha visão. E muito, hein? Ele tinha visão das coisas. E muita visão. Aquele busto que tem para ele lá na Praça de São Francisco foi a ACI, Associação Comercial e Industrial, que ele tinha criado também. Tinha visão das coisas. Uhum. O senhor participava, né? Não sei, mas acho que participa ainda ativamente da Academia de Letras? Até uns 8 meses atrás eu pedi demissão. Eu falei, como é que é isso de imortal morrer? Mas eu vou tentar. Não, eu pedi demissão. Eu era um simples participante lá, mas eu achei melhor sair. Mas aí me deram um nó certo, me deram um tipo de sócio emérito. Mas eu fiquei lá muito tempo. Quando eu cheguei aqui em 87, para montar a universidade, o Dr. Milton Viegas era o presidente lá, ficou presidente lá um tempo. E todo ano me convidava, eu falava, não aceito. O senhor está me convidando porque eu sou reitor. Isso não é motivo. Quero que o senhor me convide pelas minhas qualidades literárias. Quando eu saí, ele chegou, e agora? Não, agora eu aceito. Então eu entrei lá em 94, foi só em 94 que eu entrei na academia. E fiquei esse tempo todo lá. Mas lá eu ajudei, porque eu sou muito... Eu trabalho bem com organização, com escrita de coisas, de estatuto, regimento, fiz isso... Então eu ajudei muito lá nessa época. Depois consegui comprar aquelas cadeiras todas para lá também. Fiz bastante coisinha lá. Mas eu acho que do essencial... Ajudou bastante. Estava na hora de sair. Com certeza. E agora sobre um assunto, né, que eu fiz parte também, né, da criação. O Serém, né? Quando é que chegou o Serém para o senhor? Eu me lembro bem, mas eu quero que o senhor fale para a gente, né? Quando é que... Olha, eu vou te falar aqui. As primeiras reuniões para discutir o estatuto eram lá em casa. Do Serém? Lá em casa, na minha casa. Com a Ana Parsons, tinha uma advogada lá de Tiradentes. A Lelena, minha mulher, fazia parte. E a Ana Parsons, nós 4 trabalhamos bem. O estatuto, o primeiro estatuto, nós redigimos lá em casa. E daí eu nunca me separei. E isso é 2004.
foi quando se aprovou a Lei Rouanet. Você pode dizer isso ou não. Foi quando se aprovou a Lei Rouanet. Aí, com a Lei Rouanet aprovada, tendo aprovado, saiu-se atrás. Uhum. Nós tivemos a oportunidade de ter o Aécio como gente importante em Minas, Sim. naquela época, e ele conseguiu Sim. o dinheiro da Copasa, foi. 278 mil reais. Foi um facilitador da época. Então eu nunca me afastei, porque aí eu virei diretor administrativo. A Ana Parça era presidente, eu diretor e a sua predileta esposa, gostou do predileto, secretária. Só que quem conheceu a Ana, quando precisava de mim, me chamava. Sim. Eu não ficava 2 semanas sem ir lá, não. Eu ia com sempre. certeza, com certeza. Eu ia sempre. É. Mas ela fazia tudo. É. Fazia tudo. Discutia também tudo. Muitas vezes chamou, discutir, participar, isso e aquilo. Então eu sempre fui um colega dela. Né? Depois que ela morreu, é que aí eu fiquei mais à frente. Né? Sim, Ana e Estela, né? A Estela também participava muito ativamente. Aí né? tá. Da sociedade criada, presidente Ana Parsons, diretor administrativo eu, e tinha os conselheiros. A Estela era um, o Abigar era outro, Sim. o Guilherme Rezende era outro, o Marco Túlio era outro. O único que não era ligado em música era o Guilherme, mas ele era jornalista. E aquele Tiradentes, bichinho, aliás, do bichinho, que tem Não, está faltando gente. Do carro, tem uma coleção de carros. Rodrigo depois foi até diretor. É mesmo? Só que quem trabalhava era a mulher dele, a Vera. A Verinha. A Verinha que trabalhava. Sim. Gente finíssima. Muito, muito. Ajudaram a gente toda a vida lá. Isso mesmo. Muito. Mas a fase, agora sempre sem dinheiro, né? Sempre, sempre. Eu não sei se você sabe, se você lembra de um dado que para mim é maravilhoso. O reitor da Unirio esteve lá, por causa do Zé Maria. Sim. Zé Maria era lá da Unirio. Ele ficou tão comovido com a nossa pobreza que ele passou a mandar 5 mil reais por mês para lá. Você sabe disso? Sei. Sei disso. 5 mil por mês ele mandou para lá, de graça. Não foi só ele, acho que a Caritas também. Caritas, eu não sei. A Caritas também, na época. A Ana que levou o presidente da Caritas lá para visitar o Serem, né? E aí, mesmo processo, ele ficou tão comovido que Agora, não, a gente vai ajudar vocês. Eu não tenho data, não sei a data exata, eu gostaria de saber da sala expositiva. Porque a sala expositiva é posterior. Sala expositiva, 2010. Por aí, que é com a Ana Viva, etc. 2010. Como nós trabalhamos? 2010. Então era uma sociedade que tocou aquilo durante até virar a fundação. Uhum. Agora, a hora que virou a fundação, são essas coisas assim, de uma gerência pessoal. É o Elvésio, de olho gordo. De olho gordo lá. Ele ficava ouvindo falar, vamos transformar isso em fundação e pronto, está acabado, né? E aí transformou em fundação, mas não mudou nada, porque uma fundação sem muita fonte alternativa de dinheiro e, sobretudo, não reconhecida pela comunidade acadêmica, como hoje já vem sendo. Eu acho que o Conselho, nós nunca tivemos um Conselho tão bom como o atual, né, Salomé? Ótimo. Salomé, eu, Toninho, Modesto e Paulo. É um Conselho muito bom. Sim. Nós perdemos você, eu lamento até hoje, perdemos a sua esposa, depois teve o Mauro Nuno lá, depois teve o Mauro Fuda lá, mas não resolveu nada, E com isso eu não estou condenando ninguém, porque se tiver que condenar, o primeiro que eu condeno sou eu, que eu estava à frente, né? Então, agora a grande novidade que surge é essa, que por iniciativa da universidade, eu falo isso, né, Salomé? Foi a vice-reitora que quis conhecer o Serem, que ela não conhecia, depois de 6 anos. Então marcou uma data para ir lá. Nós recebemos lá o Toninho, o Edilson e eu, a Salomé. Naquele dia não pude, mas eu recebi lá. E lá ela falou então 2 coisas. Insistiu comigo que nós não tínhamos registro de nada
do bem físico que tem lá, e se nós estávamos dispostos a dar uma força para o Serem. Depois disso, nos chamou para uma reunião, da qual a Salomé participou. Eles gostariam de, como a universidade tem 8 fundações de apoio, que não são dela, Sim. são fundações que apoiam projetos específicos, cada uma segundo a sua especialidade, ela falou, nós temos aqui uma fundação instituída, por que essa fundação não pode responder por determinado ramo de atividade? Exemplo, mero exemplo, o inverno cultural, mero exemplo. Mas pode ser muito mais do que isso. Claro. Nós saímos da reunião, a Salomé convocou a reunião do conselho, estávamos todos na reunião, né? E todo mundo apoiou a ideia, achou que é isso mesmo, mesmo se tiver que mexer um pouquinho no estatuto, para atender a 2 coisas, para atender ao MEC, Sim. porque a gente tem que ser credenciado lá, e para atender depois as outras exigências, não sei o quê. Claro, O nosso necessário. estatuto dá margem para isso, porque num parágrafo primeiro que nós inventamos lá, eu pus lá a gestão de outros. Você deve lembrar disso? Lembro, sim. Você lembra? Foi necessário também essa mudança na época, eu me lembro. Você lembra? Lembro, claro. Então, nós estamos aí agora aguardando, porque o Conselho aprovou unanimemente. Só que agora, o que vai acontecer? Então, o Serem tem que conversar com a universidade, né? E eu acho que estava faltando isso, né? Porque por ser uma fundação, por eles terem transformado o Serem em uma fundação, faltava essa conversa, né? Entre Serem e universidade. Nunca houve, exato. Nunca houve, não houve a outra parte também, porque estabeleceu-se um comodato, que eu não vejo razão jurídica nenhuma para esse comodato entre a fundação e a universidade. E o comodato fala que o departamento também é responsável pela administração do Serem, né? Você sabe disso também? Sim, sim. Então, mas eu acho que a vice-reitora insistiu muito comigo, assim, João, para de falar do passado. Vamos enfrentar o problema? Acabou, vamos enfrentar, né? Acho que é a melhor solução. E nós do Conselho temos muita consciência disso. A coisa mais importante é profissionalizar a administração do Serem. Com certeza. Com certeza. Profissionalizar. Com certeza. E aí não faltam candidatos nessa lugar. Agora, o Serem é muito grato a você, a sua esposa e outras pessoas que conviveram lá com a Ana. Sim, sim. Não estou falando nós da diretoria, não é pelo fato de pertencer à diretoria, não. Mas aquela classificação que você fez lá, ainda lá na casa da Estela, lá na rua Santo Antônio, aquilo lá foi um trabalho imenso. 2004 também. 2003, na verdade, eu comecei, né? Já a fazer essa catalogação. Pois é. Quando A surgiu única ideia. coisa que eu fiz, eu nem sei se você, eu acho que você sabe, é que o ano passado eu consegui limpar livro por livro, partitura por partitura. Graças a Deus. Bom, bom. tudo. Nossa, que bom. Apareceu um dinheirinho na conta, sabe de quem? Essa mulher nem sabe disso. Um dia a Caixa Econômica me chamou lá, falou, professor, tem um dinheiro aqui, aliás, chamou foi o Zé Carlos Prieto, e esse dinheiro é da associação do Serem. E o Zé Carlos Prieto perguntou, quanto é que é? Eu falei, eu só posso falar para o presidente. E aí eu fui lá. Sabe quanto que era? Quanto? Sabe quanto? R$10.300. Oh, que bom, hein? Nunca contei isso para a Salomé, que eu não sou besta. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás do Marco Túlio, fui atrás do Abigar e fui atrás do Guilherme. Contei para eles essa historinha e perguntei o que eu quero fazer com isso. Gastar tudo no Serem. Eles concordaram. Sim. Gastei os 10, 300, tudinho lá. E o primeiro grande investimento foi limpar aquela biblioteca toda. Nossa, que bom. Livro por livro. Isso, que Você bom. sabe quem foi que limpou? É o amigo do Saldanha. Sim, Eu esqueci o eu nome. esqueci o nome também, é. Então foi bom, né? Eu estive lá um tempo atrás com o Saldanha, na época o Saldanha não está lá mais, né? Acho que não, né? Ele ajuda. Ajuda ainda, né? Ah, tá. Ajuda, né? Eu me lembro que ele me chamou lá para ver, para entender como é que funcionava a biblioteca, que ele não estava
conseguindo achar nada. E, de fato, ele não ia conseguir achar nada, porque nem os computadores têm. Eu achei, nem os backups que eu deixei eu consegui encontrar. Pois é, ué. E aí eu até, não sei se ele fez, mas eu tinha dito para ele procurar lá na universidade. Na época era o Giovanni que cuidava da biblioteca lá da universidade e sabia como trabalhar com PHL, né? Que era o programa que a gente usava de busca. Para tentar recuperar, botar, sei lá, já até versões, N versões mais novas do PHL para ele tentar transportar a base de dados para dentro para recuperar a biblioteca, porque sem isso... Seria ótimo, né? Sem isso a gente não acha nada. Não, perdeu uma coisa preciosa. Não acha nada. Nada. Livro não acha, partitura não acha, a não ser que for na sorte, né? Exatamente. Eu, por exemplo, as operetas que nós cantávamos, tem todas lá. Tem, eu não achei nenhuma. Se não tiver a busca, não tem como achar. Eu vou achar no meio daquelas, difícil. Daquelas pretas lá. 65 mil partituras. Agora, eu falo muito com a Salomé, ela sabe da minha opinião. São dois que, nessa profissionalização, né, Salomé? Se a gente pudesse recuperar, é você e o Saldanha. O Saldanha ajuda a gente muito. A Saldanha. Né, Salomé? Trabalha muito. Tudo que a gente pede para ele vai e faz com a cara boa. São dois que a gente... E eu vou buzinar no ouvido da vice-reitora, né? Se eles não puderem ser aí o chefão, não sei como é que vai ser, não. Não, eu gosto da ideia. Adoro Serem, de coração, né? Passei uma temporada grande lá. Foram muitos anos, ué. Quase 10 anos, na verdade. Aí, todo o processo, tá, né? Todo o processo foram quase 10 anos. Desses 3, uns 2 na casa da 2 na casa Estela. da Estela, só cadastrando as partituras e os livros. Muita coisa. Fazendo cadastro, botando para dentro da biblioteca. Era muito trabalho. Meu Deus, era muito livro. Às vezes pegava um livro grosso, abria 400 partituras dentro. Dava vontade de chorar, de tanta coisa, mas tinha que catalogar, a gente ia. E olha que tem muita coisa lá para catalogar ainda. Tem, né? Disco, por exemplo, só do Oyama, do irmão do Oyama, são 850 LPs. Nossa. Esses o Tarcísio fez. Tarcísio Gordo. Uhum. Esse ele fez. E essa biblioteca que hoje é do Serem, era do Tarcísio, né? Do Tarcísio... Eu que comprei. O senhor comprou? É mesmo? Por quê? Tarcísio é meu primo. Sim. O irmão dele, o Maurilo, um dos mais velhos, é que foi o inventariante. E eu frequentava muito a casa do Tarcísio. Ia lá para cima, porque livro de literatura ele tinha 7.500, de literatura. Fora os de música que estão lá no Serem. Mas eu via que entrava gente lá, andava mexendo. Peguei e falei com o Maurilo, meu primo, pode acontecer isso não. Aquilo ali é uma riqueza inesgotável. Sim. Mas o que eu vou fazer? Ele perguntou, o que eu vou fazer? Quem é que se interessa por isso? Falei, eu. Por exemplo, né? Eu me interesso. Você quer comprar? Não, eu não vou comprar. A minha idade que eu tenho, vou comprar, fazer o que com isso? Mas eu tenho quem compra. Falei, então pode vender. Acertei um preço com ele, fui na Estela. Na hora que eu falei o preço com a Estela, falou para comprar 20 mil. 20 mil reais aquele que está lá. Isso é muita coisa. Fui eu que fui lá. Aí nós fizemos a biblioteca. Uhum. E vieram todos mesmos os livros? De música veio tudo. Partitura né? musical vieram todos. Uhum. E os livros também de música, são aqueles que estão lá, sim. também pode ter ficado um ou outro. Uhum. Eu gosto de falar da Tchaikovsky, 21 biografias dele. Tem, todos lá. Tem mesmo. Tem mesmo. Tarcísio era apaixonado por Tchaikovsky. Tem todas. Onde você vê. Essas até não são difíceis de achar não, porque estão em linha. Não, você acha ali, uma, acha os bastante. livros a gente acha fácil. É mais fácil. A partitura dele não A acha. partitura é mais complicada. Tem muita encadernação com partituras diferentes, né? Sem um tema específico, aí fica difícil. Agora tem uma novidade minha lá no Serem. Sua? Que até hoje, sobretudo depois que a Ana morreu, eu que cuidava da casa. Consegui até fazer uma reforminha lá ultimamente. Agora nem da casa eu não cuido. Agora eu sou conselheiro da minha presidente. Só opino se ela me convocar, me chamar e perguntar: o
que o querido conselheiro não cansei. Saí da academia, saí daquilo, eu acho que a única instituição que eu vou até o fim é a matrimonial. Em Salomé. É uma boa instituição, hein? Pois excelente é, instituição. e eu tô bem, falei, 47 anos, o que eu vou fazer? Hein? Verdade. Oh. Obrigado. Até uma próxima entrevista do nosso Pode Compor.